Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Leandro da Logic Ponto novamente. Então nós vamos prosseguir, ou melhor, nós vamos avançar com o nosso treinamento do ponto, né? Na última aula nós abordamos a configuração das abas de opções e extras que existem em cada tipo de horário disponível em nosso sistema de ponto. Mostramos como fazer a configuração e nessa aula então nós vamos avançar para o próximo tipo de horário do nosso sistema, que seriam as escalas cíclicas, ok? Legal. As escalas cíclicas são um tipo de horário onde não há uma repetição semanal propriamente dita. Porém, ele segue um tipo de regra específica que rege o horário. Por exemplo, a gente pode citar os funcionários que trabalham em escala 12 por 36. Então, o funcionário trabalha por 12 horas seguidas em um dia, aí ele folga o dia seguinte, depois trabalha por mais 12 horas seguidas, folga o próximo e assim por diante. Se nós analisarmos bem, se o funcionário trabalha essa segunda-feira, na semana que vem ele vai folgar na segunda-feira. Então não seria possível encaixar essa configuração dentro de um horário semanal, que é o horário mais comum, né? Então para isso nós vamos cadastrar uma escala cíclica para esse tipo de colaborador. Então para adicionar uma nova escala cíclica, nós clicamos aqui nesse botão. Lembrando que para acessar essa janela de consulta de horários, nós acessamos o menu Cadastros, Horários, e aí depois aqui a gente clica em Nova Escala Cíclica. Certo? Vai aparecer então a janela para nós cadastrarmos essa escala, né? E o que a gente vai precisar fazer, primeiramente, é adicionar a descrição da escala, assim como o tipo de horário anterior. Então eu vou colocar aqui escala 12 por 36 noturna, certo? Eu vou colocar aqui como um A, que é o grupo de funcionários, né? Mais tarde vou falar sobre ele. E agora a gente precisa definir o dia inicial da escala. No meu exemplo, a escala ela vai se iniciar no dia 1 de maio de 2020. Esse dia de inicial da escala ele é importante porque ele vai definir quando que vai iniciar o primeiro ciclo da escala. Feito isso, definido então a descrição e a data inicial da escala, nós precisaremos adicionar os ciclos. Então, como é que funciona? Em um dos ciclos, a gente adiciona as entradas e saídas que o funcionário precisa cumprir e a duração desse ciclo. Por exemplo, se nós adicionarmos aqui na duração como 2, significa que o funcionário vai ter que cumprir por 2 dias seguidos aquele grupo de marcações que a gente informar. Feito isso, terminado o primeiro ciclo, o sistema ele passa para o próximo, né? Executa aquele ciclo pelo total de dias que a gente definiu, e aí vai para o próximo e assim por diante. Quando ele chega no último ciclo, aí ele volta para o primeiro ciclo. No caso da escala 12 por 36, basicamente ela tem dois ciclos, né? Sendo eles o ciclo de expediente, que é quando o funcionário trabalha as 12 horas seguidas, e depois tem o ciclo de folga, quando ele vai ficar em casa, né? Ambos os ciclos, a duração é de um dia. Então, no meu exemplo, o pessoal que for cumprir esse horário vai iniciar no primeiro dia da escala trabalhando. Então, o primeiro ciclo precisa ser o de expediente. Aqui na identificação do horário, eu preencho expediente, certo? Mantenho aqui o tipo normal. Na duração, em dias, eu mantenho como 1. E aqui eu vou colocar as marcações que o colaborador tem que fazer. Nesse exemplo, como ele trabalha de noite, é das 8 horas da noite até a meia-noite e da 1 da manhã até as 8 da manhã, certo? Feito isso daqui, eu clico em adicionar ciclo, e aí como vocês podem notar, entrou aqui o ciclo para mim, né? Apareceu as entradas e saídas, a carga diária e a duração em dias. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a folga. Porém é bem mais simples, é só você marcar a folga, né? Mantém a duração como 1 e adicionar ciclo. Perceba que nós já temos os dois ciclos. Agora que nós já montamos eles, como é que o sistema vai se comportar? No primeiro dia da escala, que é 1º de maio, o sistema ele vai iniciar o primeiro ciclo, que é expediente, então ele vai cobrar do funcionário nesse primeiro dia que ele trabalhe das 8 à meia-noite, das 1 às 8, né? Depois, no dia 2, né, quando ele passar para o próximo dia, o funcionário vai ter que folgar. Em seguida, ele vai voltar para o ciclo 1, no dia 3, aí ele trabalha, depois ele folga e assim por diante. Aqui em cima, ao lado do campo início da escala, nós temos um botão de teste, onde você mesmo pode testar sua configuração. Então, clicando aqui, perceba que vai surgir essa janelinha para a gente, onde nós podemos inserir o dia, né? Então, eu vou colocar 1º
de maio. E na frente aqui ele fala para a gente qual é o expediente que o funcionário tem que cumprir. Então, olha só, no dia 1º de maio, o funcionário vai ter que trabalhar, expediente. Avançando para o próximo dia, dia 2, né? Aí o funcionário folga. Para o dia 3, ele trabalha. Depois, para o dia 4, ele folga. Dia 5, trabalha e assim por diante. Se nós pegarmos um dia bem mais para frente, por exemplo, 5 de dezembro, você vai ver que a escala continua funcionando. Então, olha lá. Dia 5 de dezembro, o funcionário vai ter que trabalhar. Depois ele vai folgar. Depois trabalha. Então, assim, a vantagem da escala cíclica é que você pode fazer essa configuração e ele vai seguir os ciclos que você definir, tá bom? Somente a título de curiosidade, se ao invés aqui de a gente adicionar na folga a duração de um dia, nós tivéssemos colocado a duração de 2 dias, aí o funcionário trabalharia 12 horas, folgava 2 dias, trabalhava 8 horas, folgava 2 dias e assim por diante. Eu vou fazer rapidinho somente para vocês verem. Vou remover esse ciclo de folga, vou adicionar um novo ciclo de folga com duração de 2 dias agora. Pronto, adicionei o ciclo. Então o primeiro é de 1 dia e depois de 2 dias. Fazendo o teste aqui da escala, vamos voltar dia 1º de maio, então o funcionário trabalha, né, expediente, aí no dia 2 ele folga, tá vendo só? Folga dia 1 de 2. Aí no dia 3 ele folga também, depois trabalha, folga, folga, trabalha, folga, folga, e assim ele segue os ciclos, tá certo? Eu vou corrigir aqui minha configuração rapidamente. Então é folga de 1 dia. Pronto, feito isso, já está criado aqui a nossa definição do horário. Aí vocês podem configurar as opções e as extras, conforme a necessidade. Eu não vou abordar nesse vídeo essas duas abas, porque a gente já abordou no vídeo anterior, tá certo? Então, quem não viu, eu solicito que dê uma olhada nesse vídeo para você aprender a configurar essas duas abas. Então, terminada a configuração do horário, você simplesmente clica em cadastrar e pronto. A última coisa que eu preciso comentar com vocês a respeito das escalas cíclicas é o seguinte: geralmente você tem sempre 2 funcionários que revezam entre si os dias de trabalho. Então vejam só, aqui nessa escala, no primeiro dia de trabalho, no dia 1, o funcionário está trabalhando, e aí tem um outro funcionário que reveza com ele, que vai estar de folga. Aí no dia 2, esse funcionário que trabalhou primeiramente, aí ele folga, e o outro que reveza com ele trabalha. Então, para você montar essa configuração, nós recomendamos você fazer assim, você separar em 2 grupos. Então, você cria 2 horários exatamente iguais, tá certo? Só que em um deles, você inverte os ciclos. Então, nesse primeiro horário que eu cadastrei, o ciclo de expediente foi o primeiro, como vocês podem notar. Para cadastrar o horário que vai revezar com esse, você simplesmente cria uma nova escala cíclica. Aqui onde tinha deixado a letra A, eu vou deixar a letra B, certo? O início da escala é exatamente o mesmo, porém agora ele vai iniciar folgando, né? Diferente do anterior. Então folga, e aí sim eu adiciono o expediente, que era das 8 à meia-noite, das 1 às 8. Adicionar ciclo. Então agora nós já temos as 2 escalas cadastradas, né? A primeira inicia trabalhando, e a segunda inicia folgando, e aí elas se revezam entre si, tá ok? Então é uma dica interessante, quando você cadastra uma escala cíclica, já fazer os 2 grupos, para que tenha esse revezamento, tudo bem? Então, nesse vídeo a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau!